Olá pessoal da sexta etapa, vamos continuar aqui com a nossa aula de hoje. Na nossa última aula nós paramos aqui, iniciando falando sobre a reforma luterana. Bom, o que vai acontecer aí? Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele era o líder do movimento reformista. Ele também pertencia à Igreja Católica, era um monge agostiniano, de origem humilde, fez os estudos universitários e foi professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Então, nessa época, a Alemanha estava dividida em vários estados, né, que faziam parte do Sacro Império Romano Germânico, e essa divisão vai colaborar com que o poder da igreja fosse muito grande, né? Enfim, e aí o que vai acontecer? A agricultura apresentava ainda características feudais, a igreja detinha propriedade de um terço das terras, o interesse dos príncipes. O que vai acontecer? Nós vamos ver alguns príncipes que vão ter interesse em confiscar os bens da igreja, né, os abusos e a corrupção do clero, tudo isso, né, nós vamos ver que vão provocar a reforma na Alemanha. Pois bem, até que em 1517 Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg 95 teses. O que são? Olha aqui, tá vendo essa imagem? Ele colocou na porta da Catedral de Wittenberg um anúncio ali com 95 itens, 95 teses, condenando a Igreja Católica. 95 pontos que ele era contra. Dentre essas coisas, dentre essas teses, foram mais, né? Quais foram elas? Cadê? Dessas 95 teses, o que vai acontecer? O Papa Leão X, lá em 1520, vai discordar dessas teses que Martinho Lutero apregoou e vai excomungar Lutero. Ele vai ser expulso da Igreja Católica, certo? E vai ser expulso em praça pública. E aí, diante disso, ele criou as suas doutrinas. Quais são as doutrinas de Martinho Lutero? Nós temos aqui, ele pregava o quê? Que a salvação é pela fé. Então, apenas a fé em Deus assegurava a salvação do homem. Então o ponto básico da doutrina luterana é essa: salvação mediante a fé e não pelas obras, como eles diziam na época, né? Nós vamos ter um sacerdócio universal, né? O que dizia isso? Todos podem ter acesso à igreja, todos podem participar. Nós vamos ter ali a tradução e a livre interpretação da Bíblia, né? Dizia o quê? Que a Bíblia é a única fonte de revelação em que todos precisam ter liberdade de ler e interpretar a Bíblia. Ele vai condenar o culto aos santos, às imagens, e vai condenar as relíquias, vai condenar o celibato clerical. Ele vai dizer que não precisa, né? Um líder religioso não precisa ficar sem o casamento, que o casamento é bom, que o casamento é bíblico. A própria Bíblia diz que o homem se unir-se-á à sua mulher. Ele vai dizer que apenas existem dois sacramentos, que é o citado na Bíblia, o batismo e a Eucaristia, somente. Ele vai negar a transubstanciação, ou seja, a transformação do pão e do vinho durante a Eucaristia, porque para ele aceitava apenas a presença de Jesus no pão e no vinho. Ele nega também a infalibilidade do papal. O que significa infalibilidade? O ato de ser infalível. Ele vai dizer que o Papa ele não é infalível. O Papa ele também pode cometer erros, certo? Ele vai reconhecer apenas dois sacramentos. Já falei isso aqui em cima, não já? Aqui, a existência de dois sacramentos. Eu já falei que é o batismo e a Eucaristia. Lutero negava a transubstanciação, né? Isso daí eu já falei. Enfim, essas são as doutrinas que Lutero pregava. Inclusive, pessoal, com a doutrina luterana de Martinho Lutero, que surgiram as religiões protestantes, que hoje nós chamamos de religiões evangélicas, certo?
nós vamos ver que daí surgiram o luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo, os presbiterianos, os batistas, enfim, ao longo do tempo vão surgindo baseado nessa reforma que Martinho Lutero liderou. Então, atividades, vamos lá. Vocês vão ler, número 1, marque um X na alternativa correta. Então vocês vão ler cada frase, são 2 frases. Qual que completa a frase corretamente? A Igreja Católica no século XVI, o quê? Qual que completa? Possuía papas que se preocupava mais com coisas materiais do que com problemas religiosos? Ou a Igreja no século XVI combatia com muito rigor a venda de relíquias religiosas falsas e de indulgências? Ela combatia? E aí? O que está certo aí? Marca a opção. Número 2. A questão que desencadeou a reforma luterana está ligada a qual? Qual dessas 2 opções está ligada refere-se ao que desencadeou a reforma de Lutero? Depois, questão 3. A reforma protestante foi uma reação a quê? Foi uma reação a quê? O que aconteceu? Número 4. Resumindo, qual é o nome? Quem criou? Os abusos da Igreja Católica geraram um ambiente favorável à aceitação de uma nova religião. Criada por quem? Quem criou uma nova religião aí? E aí? Número 5. O que foi a reforma protestante? Você vai escrever, né, de acordo com o texto. Quem iniciou a reforma protestante? E onde iniciou a reforma protestante? E aqui na número 8, escreva 3 princípios da doutrina luterana. Nós temos vários princípios, eu quero que você escreva apenas 3. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. Ok, pessoal? Muito obrigado.